vamos treinar com questões de concursos da banca VUNESP, em que a banca trabalha esses valores semânticos das preposições. Vamos lá. Aqui a banca traz 3 estruturas. Ó, de acordo com é uma locução prepositiva, porque termina com preposição. Depois para, depois sem. E aí ela pede o valor semântico adequado. Lembre aquilo que eu te ensinei lá na teoria. Toda vez que você quiser saber o valor semântico da preposição ou da locução prepositiva, você não vai ficar olhando só para a preposição ou para a locução prepositiva. Você vai olhar para o que vem depois também. O que vem depois vai te ajudar a ver o valor semântico da preposição. Então, quando ele diz de acordo com trigueiro, não é o mesmo que dizer em conformidade com o trigueiro, de acordo com o trigueiro, né? Não é o mesmo que dizer conforme trigueiro. Então, tem-se aí um valor semântico de conformidade. Ou seria letra C ou letra E. Tá, aí na sequência ele diz, o aposentado fabricou coletores solares para, ó, não é para ficar olhando só para a preposição, é para olhar também para o que ela introduz, ó. Para esquentar. Concorda que esse para tem o sentido de a fim de esquentar? Tá. E logo depois ele diz aqui, ó, sem interesse pessoal ou financeiro. Tá vendo essa preposição sem? Concorda que faz todo sentido dizer que o valor semântico dela é de privação, na ausência de interesse pessoal ou financeiro? Resposta, letra C. Conformidade, finalidade e privação. Aproveite para anotar aí que também estaria correto se a VUNESP dissesse, no lugar de privação, se ela dissesse exclusão ou ausência. Tanto faz. Esses nomes são sinônimos. Então, ela poderia dizer privação, exclusão, ou seja, exclusão de interesse pessoal, ou ausência, tá bom? Tanto faz. Privação, exclusão ou ausência. Por isso, resposta letra C. Próxima questão. Aqui, a banca também traz 3 preposições grifadas em trechos e pede que o candidato considere os trechos. Então, vamos primeiro aos trechos, depois nós vamos à alternativa. Ele diz aqui, para aguentar perto de 15 dias na casa do tio, onde ficará até conseguir emprego. Quando se diz até conseguir emprego, lembra que a preposição até, ela pode trazer ideia, ou ela traz ideia de inclusão, que aí é uma palavra denotativa de inclusão, não é o caso, ou ela traz ideia de limite, lembra? Quando ela traz ideia de limite, pode ser limite de tempo ou de lugar. Nesse caso, é até quando. Concorda que esse até tem um sentido de até quando? Até quando? Até conseguir emprego. Então, tem-se aqui uma ideia de limite, vou escrever aqui para você, limite de tempo. Depois, adulto só encostava em criança para dar cascudo. Esse para dar traz ideia de finalidade. Finalidade, a fim de dar cascudo. E logo depois, sem ninguém junto para encurtar a partida, ó, andou sozinho até a rodoviária, sem ninguém junto. Então, lembra que é sempre olhar não só a preposição, mas olhar para o que vem depois dela. Então, quando ele diz sem ninguém junto, de novo, a preposição sem tem valor semântico de privação, ausência, exclusão. Por isso, resposta, letra B, limite. Limite de tempo, né? Então, você pode dizer só limite ou limite de tempo, finalidade e privação. Você viu que a VUNESP não especificou limite de quê? Não precisa, basta dizer limite. E aí, se ela quisesse ir mais além, aí você diria limite de tempo. Porque lembra que limite pode ser limite de tempo ou de lugar. Esse aí é limite de tempo. Próxima questão. Próxima questão, uma tirinha. E, de novo, a banca pede, olha o que ela diz. Ela grifa uma preposição, nesse caso aqui a preposição em, e aí ela diz, ó, a preposição destacada forma uma expressão de mesmo sentido que a destacada em. Então, vamos ver aí, né? Lembre que não é só para olhar para a preposição sozinha, é para olhar para a preposição e o que vem depois dela. Quando você diz passei o dia inteiro em pé,
esse em pé dá a ideia de como, né? Como eu passei o dia? Eu passei o dia assim. Modo, desse jeito. Lembra que modo é igual a jeito. Desse modo, desse jeito. Então, você vai buscar uma outra alternativa aí que traga a ideia de modo, jeito. Letra A. Para fazer o passeio pelas montanhas, era preciso estar em forma. Estar como? Estar de que modo? Estar de que jeito? É ela. Resposta letra A. Na letra B, morava em uma cidade pequena. Em uma cidade pequena dá a ideia de lugar. Lugar. Lembre sempre aquela dica que eu te dei, olhar para o que vem depois, ó. Quando pensava em estudar, tá vendo que esse em estudar é complemento do pensava? Quem pensa, pensa em. A preposição, ela não tem nem valor semântico, ela tem valor gramatical. Regência. Lembra que você estudou isso lá na teoria? Que a preposição pode ter valor gramatical ou valor nocional. Nesse caso aí, ela tem valor gramatical. Quando ela tem valor gramatical, ela não tem cheiro semântico de nada. Ou seja, ela não traz ideia de nada, de tempo, de modo, de nada. Ela só tem valor gramatical. E você vai ver que a VUNESP de vez em quando faz isso. As bancas fazem isso. Misturam nas alternativas o valor gramatical com o valor nocional. Nesse caso aí é valor gramatical. Por isso, não foi a letra C. Letra D, esqueceu o material de trabalho onde? Em cima de um balcão. Valor semântico de lugar. Onde? Né? E em dias nublados é quando? Tempo. Valor semântico de tempo. Então, a única que trazia ideia de modo era a letra A. Vamos mais aí. Próxima questão. Aqui, a banca traz um trecho com preposições destacadas. E ela pede a única, olha o que ela diz, nesse trecho, o vocábulo destacado que expressa sentido de instrumento é. Então, o único que traz ideia de instrumento. Lembra que instrumento é meio. Os alunos confundem muito meio com instrumento. Mas todo instrumento é um meio. A diferença é que o instrumento é um meio que você manipula. É algo que você manipula, que você consegue utilizar as mãos para aquele meio. Então, por exemplo, se você diz assim, olha, eu gosto de cozinhar com colher de pau. Isso é meio. Por quê? Por meio da colher de pau. Mas não é um meio que você manipula, você está usando lá a mão para... Então, é um meio que você manipula, é um instrumento. E normalmente, vou repetir isso, normalmente as bancas gostam dessa terminologia mais específica, instrumento. Não é que esteja errado dizer que é meio. É um meio, mas é um meio que você manipula, é um instrumento. Outro exemplo de instrumento, você diz assim, eu vou tirar a barba com gilete. Com gilete é instrumento, é um instrumento que você manipula para tirar a barba, entendeu? Eu vou pro segundo andar pela escada. Isso aí é meio, já não é instrumento, porque você não manipula a escada. Nós vamos nos falar por e-mail. Isso é só meio. Por e-mail é um meio. Por quê? Porque não é nada que você vai manipular, é só um meio de comunicação. Então, o instrumento é um meio que você manipula. Foi o que aconteceu nessa questão aí da VUNESP. Ela queria um instrumento. Resposta, letra A. Separadas por uma tela. Por uma tela. Tela foi algo que se manipulou para separar as pessoas. Então, é um meio? Não deixa de ser por meio de uma tela. Mas como é algo que você manipula, um nome mais específico para ele é instrumento. Tá bom? A letra B, na sociedade virtual, é lugar. Na sociedade, pessoas onde? Na sociedade virtual. Por isso que não poderia ser a letra B. Letra C, motivo pelo qual esse pelo, o fato de estar perto da palavra motivo, te ajuda a ver que esse pelo, que é a preposição por mais o, traz ideia de causa, motivo é igual a causa, então é causa, é motivo. Aqui, em seu lugar, é lugar, né? E, tá vendo aqui essa preposição de, do da história humana?
é igual a dela. Não é igual a dela? Individualismo dela é posse. Entendeu? Motivo, individualismo dela, da história humana. Então, quando você troca por dela, fica fácil ver que é posse. Entendeu? Vamos mais. Próxima questão. A Vunesp pede. Nas passagens, o ressentido é um covarde, pois não concede a si mesmo os prazeres da vingança pelo exercício da ação. Então, quando você diz aí, pelo exercício da ação, ó, entenda. É como se eu dissesse, por meio do exercício da ação. Porque ele não concede por meio do exercício da ação. Isso é meio. Entendeu? Aqui, nem instrumento, a banca te deu a opção aí de instrumento, porque isso não é instrumento, não é algo que você manipule. Na verdade, o exercício da ação é um meio de o ressentido não conceder a si mesmo os prazeres, ou seja, por meio do exercício da ação. Você não consegue trocar por meio de? Então dá para ver que é meio, não é modo. Cuidado porque não é modo, não é desse modo, não é desse jeito. Ele concede a si mesmo os prazeres da vingança por meio do exercício da ação. Ou seja, o exercício da ação não é modo, é um meio pelo qual ele não concede a si mesmo os prazeres da vingança. Ou seja, não é pelo exercício da ação. Ou seja, o ressentido, ele, em vez de ele agir, né, em vez de ele utilizar a ação, ele se acomoda, entendeu? Então, por meio do exercício da ação, por meio da ação. Era isso. Muita gente na prova ficou em dúvida entre modo e meio, mas a resposta é letra E, meio e causa. Daria também para matar pela segunda preposição, que é mais fácil ver. Quando você tiver uma questão com duas preposições, a segunda às vezes é mais fácil identificar do que a primeira. Aqui é uma ideia de causa, ó. O fato de não esquecer, por não esquecer, porque não esquece, o ressentido não consegue entregar-se ao fluxo da vida presente. Ou seja, porque não esquece. O fato de, isso é causa. Então é meio e causa. Uma outra coisa que você aprendeu comigo lá na teoria, cuidado para não achar que tudo é modo. Modo é igual a jeito, isso aí não é jeito. De que jeito o ressentido ele concede a si mesmo os prazeres da vingança? Desse jeito, desse modo? Não, é por meio do exercício da ação. Então, cuidado para não achar que tudo seja modo. Vamos a mais uma? Nessa aqui, repare, a Vunesp destaca aí uma passagem e pede que você marque, ó, na passagem. Com a exposição online das informações pessoais, a preposição destacada forma uma expressão cujo sentido é de. Então, veja, leia aqui na tirinha, no contexto. Ele diz, hoje, com a exposição online das informações pessoais, é o que você menos quer. O fato de ter tanta exposição online das informações pessoais faz com que você queira cada vez mais se afastar, né? Você menos quer se expor. Então, repare que esse com é igual a por causa da. Com a exposição é igual a por causa da exposição online. A banca quer que você identifique o sentido adequado, ó, a comparação, causa, consequência, modo ou conclusão. Resposta, letra B, causa, equivalendo em norma padrão a devido a exposição online das informações pessoais. Então, trocou a preposição com pela locução prepositiva devido a. Perfeito. Tudo bem? Então, daqui a pouco eu volto com mais.